Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro aplicará um fertilizante a cada 40 dias, um inseticida para combater as formigas a cada 32 dias e um pesticida a cada 28 dias. Ele iniciou aplicando os 3 produtos em um mesmo dia. De acordo com essas informações, depois de quantos dias, após a primeira aplicação, os 3 produtos serão aplicados novamente no mesmo dia. Então, a chave desse problema está onde? Está aqui, ó. Após a primeira aplicação, os 3 produtos serão aplicados novamente no mesmo dia, após quantos dias? Então vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. A cada 40 dias, a cada 28 dias, a cada 38 dias. Quando eu estiver fazendo o primeiro conjunto lá dos fertilizantes, 40, 80, 120, eu tenho um conjunto dos múltiplos. Quando eu estiver trabalhando com 28, 56 e blá blá blá, eu tenho um conjunto dos múltiplos do 28. E a mesma coisa para o 32, 64, papapá, beleza. Então são 3 múltiplos. E eu quero aquele múltiplo que seja comum, aquele dia que vai acontecer as 3 coisas ao mesmo tempo, só que eu quero que seja mais rápido possível, né? Quando que eles vão ser aplicados novamente? Ou seja, qual é a próxima vez? Qual é o mínimo múltiplo comum? Parabéns aí para quem mandou, que é MMC. Então eu quero o mínimo múltiplo comum entre os 3 elementos. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 40, 32 e 28. Quanto é que é isso? Procedimento para a gente fazer o MMC. 40, 32 e 28. E aí a gente vai dividindo por 2, 20, 16, 14. Os 3 são pares. Por 2, 10, 8, 7. Ainda dá por 2, 5, 4, repito 7. Ainda tem um par ali, então 5, 2 e 7. Ainda tem o par, 5, 1 e 7. Lógico que a gente já sabe que o U vai ter mais um 5 para dividir o 5. E mais um 7 para dividir o 7. Então acabou aqui, ó. Mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação desses elementos. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 5 dá 10, ainda tem esse 7 aqui. 4 vezes 4, 16, 10 vezes 7, 70. 70 vezes 16, quanto é que dá essa minha resposta? Dá 1120. Quem foi que fez aí e deu 1120? Tem um tempinho que eu tava quieto assistindo. Beleza, tá só de butuca aí o drive. Show de bola, seja bem-vindo, meu camarada. Ângela mandou aí 1120, parabéns. Gabarito letra D, deu certo aqui a nossa questão. Gabarito letra D. Pegou o raciocínio, pegou o bizu. Por que vai ser MMC? Porque ele quer o próximo que seja comum aos 3. Então é o mínimo múltiplo comum. Agora, é o seguinte, as questões de MMC não vão te dar muito trabalho, a não ser você fazer esses cálculozinhos aqui. As questões de MDC, elas vão te dar um pouquinho mais de trabalho na prova do Enem e nas outras provas, porque ela exige mais raciocínio. Primeiro você tem que entender que é MDC, depois você tem que entender o que a questão quer, beleza? Drive perguntou aí, professor, o senhor é de Manaus, né? O sotaque é bem parecido. Rapaz, nunca me falaram isso, ó. Manaus, tenho muita vontade de conhecer Manaus. É brincadeira, eu sou de Manaus sim, amazonense da terrinha, como X-Caboquim e tudo mais. A Rádia falou aí, ó, meu Deus, tô começando a entender. É isso, pessoal. Aqui é a matemática do zero, a gente vai começar a chegar lá. Agora você vai entender melhor quando a gente estiver trabalhando com MDC, beleza? Um abraço aí pra galera de Manaus que está assistindo e que reconheceu o meu sotaque. Vamos lá! Animação. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 40 ingressos para uma sessão vespertina, 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber os ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro critério. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão.
Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Aqui você já liga o alerta. Mesmo número, então esse número tem que ser comum. Então, ou é um mínimo múltiplo comum, ou é um máximo divisor comum. Show! Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Então, o que significa não haverá sobra de ingressos? Significa que essa divisão é uma divisão exata. É uma divisão que o resultado é um número inteiro. Não vai sobrar ingressos. Beleza? Show! Vamos ao trabalho. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é A, B, C, D ou E. Vamos lá! MMC ou MDC? MMC ou MDC? Vem comigo aí, vem comigo aí. Vamos dar uma olhada aqui no chat. O Ordak falou que ele é de... o Drive falou que ele é de Belém. Um sotaque bem parecido de Belém, né? Acho que o pessoal de Belém, ele tem mais acho que o galinha, NH, ele é mais um pouquinho puxado do que o nosso. A gente já fala meio assim, né? Galinha. E lá ele fala mais galinha. Show! Essa é MDC. Vinícius mandou a MDC. Mais alguém? Alguém tem uma outra sugestão aí? MMC ou MDC? O Ordak falou que é MMC. Esse negócio dos M eu não entendo. Vai entender agora. O Ark falou que é MDC. Tá 2-1. É isso mesmo, pessoal. Essa questão, ela é de MDC. Agora olha a pilantragem da questão. O número mínimo de escolas, aí você pensa, mínimo? É mínimo múltiplo comum, MMC. Aí tá na pressa lá e faz e erra. Calma, respira. Vamos entender a questão primeiro e depois a gente vai assistir. Vamos lá. Depois a gente vai assistir não, depois a gente vai resolver. Primeiro vamos entender. O que está acontecendo nesse exemplo aqui? Eu tenho, para distribuir, 400 ingressos e 320 ingressos, né? Então eu tenho um total de 720 ingressos para distribuir. Algumas escolas vão pegar a sessão da tarde, não é propaganda, é a sessão da tarde mesmo, vespertina aí, e outras vão pegar a sessão da noite. Vamos pensar o que está acontecendo. Eu quero distribuir a quantidade de ingressos igualmente entre as escolas. Quanto mais ingressos eu der para cada escola, significa que eu vou ter menos escolas. Tá? Quanto mais ingressos, menos escolas. Então tá. Vamos fazer essa analogia aqui. Quanto mais ingressos, significa que eu vou poder contemplar menos escolas. Tá, tranquilo, professor. Então significa dizer que se eu der menos ingressos para cada escola, eu vou poder contemplar mais escolas. Então já começou o nosso raciocínio aqui. A questão quer saber o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas. Então pensa comigo. Se eu quero um número mínimo de escolas, então eu vou ter um número máximo de ingressos. Por quê? Porque se eu quero menos escolas contempladas, eu quero o mínimo número de escolas, então significa que eu quero dar muitos ingressos para cada escola. Então eu quero o máximo número de ingressos que seja a mesma quantidade para cada escola. Então já começou o nosso raciocínio aqui. O que eu quero? Eu quero isso, eu quero mais ingressos. Porque quando ele fala mínimo de escolas, quando ele fala mínimo de escolas, ele quer o máximo de ingressos. Então aqui já está me levando para um caminho do máximo divisor comum. Vamos entender o porquê do máximo divisor comum agora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos chamar de X o número de ingressos que cada escola vai receber. Beleza. Pensa comigo. Tenho 400 ingressos para sessão da tarde, 320 para a sessão da noite. Se eu pegar o 400 e dividir pelo X, se eu pegar o 400 ingressos e dividir pelo número de ingressos que cada escola vai receber, eu tenho a quantidade de escolas que vão para a sessão da tarde. Beleza? Eu tenho a quantidade de escolas que vão para a sessão da tarde. De forma análoga, se eu pegar 320
e dividir pelo x, eu vou ter a quantidade de escolas que vai para a sessão da noite. Beleza, já estou entendendo mais ou menos aqui, professor. O que é o x? Concorda comigo que o x é divisor do 400 e ao mesmo tempo ele é divisor do 320? Eu quero saber qual é o máximo de ingressos. Eu quero saber qual é o máximo de ingressos para ter o mínimo de escolas. Então eu quero saber qual é o máximo divisor comum do 400 e 320. Olha como a gente construiu o raciocínio. Só que você vai fazer isso aqui, ó, na hora da prova em 2 palitos. Vai dizer, se ele quer o número mínimo de escolas, então ele quer mais ingressos para cada escola. Beleza. Se o número de ingressos vai dividir esse valor que eu tenho de ingressos, então ele é divisor. Então eu quero o máximo divisor comum. Fechou o nosso problema. Vamos matar a nossa questão aqui agora. Quero o máximo divisor comum entre 400 e 320. Quanto é que é isso? Vamos lá. Vamos calcular. 400 e 320. Vou dividir aqui por um número que divide os dois ao mesmo tempo. Bom, eu sei que o 8 divide o 40, porque 8 vezes 5 é 40, e o 8 divide o 32, porque 8 vezes 4 também é 40. Beleza. Então, como eu tenho um 0 a mais aqui, então eu sei que os dois são divididos ao mesmo tempo por 80. Você pode fazer isso, para ser mais rápido. Então, aqui eu vou fazer, 80. Você vai fazer aqui, 80. E você vai circular, porque o 80 vai dividir os dois ao mesmo tempo. Resultado, 400 por 80 dá 5. 320 por 80 dá 4. E aí você vai dividir aqui por 5, que dá 1 e 4, e por 4, que dá 1 e 1. Como o único que foi divisor comum dos dois foi o 80, que eu já fui de cara por 80, beleza, é 80. Ah, professor, eu não ia conseguir enxergar esse 80 aí, não tem nem perigo de acontecer isso na hora da prova. Então você vai por partes. Você vai igual açougueiro aqui, você faz assim, Bom, eu sei que os dois são divididos por 10 porque eles terminam em 0. Então eu vou começar aqui pelo 10 e vou circular o 10 porque o 10 vai dividir os dois. Beleza? 40, 32. Tem mais algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Bom, eu consigo pensar agora no 8. O 8 divide o 40 e divide o 32. Está mais simples de enxergar o 8. Então você pega o 8, vai dividir os dois, dá 5, dá 4. É a mesma coisa. Aí por 5 dá 1 e 4. Por 4 dá 1 e 1. Você vai multiplicar aqui, 10 vezes 8 dá 80. Esse é o MDC. Então o MDC entre 400 e 320 é 80. Calma! Calma, calma, calma. Se você chegou no MDC e marcou a letra E, você errou! Porque não é isso que a questão quer saber. Isso que você encontrou é o número de ingressos. Isso é o X. Isso é quantos ingressos vão ficar para cada escola. Agora, o que ele quer saber? O número de escolas. Ou seja, eu vou calcular o número de escolas aqui e o número de escolas da noite. Show? Vamos terminar nossa questão? O número de escolas que vão receber ingresso para a sessão da tarde é 400 dividido por 80. Isso vai dar 5 escolas que vão receber ingressos à tarde. 320 por X. 320 por 80. Ingressos para cada um. Significa dizer que eu vou receber 4 ingressos, 4 escolas vão receber ingressos para a noite. Ou seja, eu tenho 5 que vão receber ingressos para a tarde, 4 escolas que vão receber ingressos para a noite. Eu tenho um total de 5 mais 4 escolas. Vão dar 9 escolas. Qual é a pergunta, meus amigos? O número mínimo de escolas. O número de mínimos de escolas é quando eu tenho o máximo de ingressos. O máximo de ingressos é 80 para cada um. 400 por 80 dá 5, 300 por 80 dá 4, 5 mais 4, 9 escolas. Essa sim é a minha resposta. Essa questão é show de bola, pessoal. Quem gostou, bate palma e vamos para a próxima questão. Quem caiu nessa pegadinha aqui e já tinha marcado letra E? Fala aí para mim. Quem já tinha marcado a letra E? Vou dar um tempinho para você digerir essa questão. Prof, como eu acho os divisores dos números? Tabuada. É tabuada e treino, tá? Porque, por exemplo, o 400 e o 320, você consegue enxergar que o 10 divide os dois ao mesmo tempo? Consegue, né?
Você vai pegar aqui, ó, tem um 0, tem um 0. Então o 10 divide os dois ao mesmo tempo. Show! 40, 32. Beleza. Agora, o 40 e o 32 são da tabuada do 8. Então você vai lembrar, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. O divisor é aquele valor que, quando eu pegar o dividendo e dividir pelo divisor, eu vou encontrar um número inteiro. Então, assim eu acho o divisor. Santini Vestibulanda, tabuada, meu Deus. Eu vou fazer uma aula de tabuada aqui, é o jeito. Vou fazer a aula de tabuada e aí a gente vai ter aqui, ó, tabuada. 3 horas e meia só de 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, beleza? Aí, ninguém vai errar nada aqui, pessoal. Não vou deixar ninguém na mão aqui, não. Vamos comigo. Essa foi muito boa para testar a sua atenção, é isso mesmo. Vamos lá? Vamos fazer mais uma para você entender esse raciocínio aqui. Marcamos a letra D. Ó, o professor, por exemplo, ó, colocou aqui errado. Ó. Então acontece, né? O tipo de coisa que acontece. A resposta é a letra C, são 9 escolas. Mas o meu slide, ele está bipolar e está marcando letra D. Então a gente chega aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, a gente tira o D daqui e coloca a letra C. De certo. Vamos lá. Show de bola, show de bola, show de bola. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. 2015. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 4 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu para um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Vamos anotar isso aqui, que isso aqui é importante, ó. Pedaços de mesmo comprimento. Então, quando você enxergar isso numa questão que tem números, você já liga o alerta. Pedaço de mesmo comprimento é algo que vai ser comum. Eu vou cortar em pedaços iguais. Vai ser comum. Parecido com a questão anterior. Só que o que era igual na questão anterior? A questão anterior era quantidade de ingressos. Mesma quantidade de ingressos. Aqui, as peças terão todas o mesmo tamanho. Beleza. Sem deixar sobras. Olha, outra palavra aqui mágica para ligar o alerta. Sem deixar sobras significa que a divisão é exata. Divisão exata. E de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Opa! Maior tamanho possível. Ou seja, eu quero que a peça tenha tamanho máximo. Então são várias palavras-chave aqui para você ligar o alerta. Mas aí vem a questão da pegadinha do problema que a gente vai falar no final. Mas comprimento menor que 2 metros. Beleza? Vamos resolver essa questão aqui, ó. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir A, B, C, D ou E. Vamos primeiro entender. Eu tenho várias peças, vários tamanhos de madeira, né, diferentes. E eu tenho aí, ó, tábuas que ele vai reaproveitar. Essas tábuas serão divididas em peças e as peças serão de mesmo tamanho. Então eu tenho tábuas de 540, tábuas de 810, tábuas de 1080. Vamos trabalhar com esses 3 números primeiramente aqui e vamos esquecer os demais. Vamos trabalhar com o tamanho das tábuas para decidir de que tamanho elas podem ser divididas e seja do mesmo tamanho, mas que seja do maior tamanho, né? O máximo tamanho possível. Então vou pegar aqui 540 centímetros, 810 centímetros e 1080 centímetros. A gente vai utilizar aqui no nosso cálculo. Beleza, 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 animação, animação. O que é que a gente vai fazer, meus amigos? Vamos entender a questão. Vamos chamar o comprimento das peças novas, igual como a gente fez na questão anterior, vamos chamar esse comprimento de x. X será o comprimento das peças novas. E aí, dessa forma, a gente tem o quê? Se eu pegar 540, dividir pelo tamanho de x, pelo comprimento das peças novas, o que isso vai me dar? Isso vai me dar uma quantidade de peças a partir das tábuas de 540 centímetros. Então, vou ter a quantidade de peças a partir das peças de 540 centímetros. Então, eu tenho a quantidade de peças
a partir... Vou colocar só na quantidade de peças que foram feitas aqui com a tábua de 540. Da mesma forma, eu vou ter essa divisão aqui, ó. Se eu pegar aqui 810 e dividir por x, eu tenho uma outra quantidade de peças que foram produzidas com as madeiras de tamanho 810. E se eu dividir 1080 por x, eu vou ter a quantidade de peças a partir das peças de 1080. Mas o que a questão está querendo, hein? Ele quer a quantidade de peças. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir a quantidade de peças, ou seja, eu vou fazer o resultado dessas divisões aqui, ó, 540 por x, 810 por x, 1080 por x. Mas o que eu quero é descobrir qual é esse x. Qual é o máximo tamanho que vai ter essa madeira, de forma que eu deixe todas as peças de mesmo tamanho. Ou seja, o x é divisor de todos e eu quero o máximo tamanho de x, máximo divisor comum, beleza? O x é divisor de todos e eu quero encontrar o máximo divisor comum. Então significa dizer que x é o MDC entre 540, 810 e 1080. Beleza? Animação, animação. Vamos fazer a questão. Vamos lá. Vem comigo. Você vai fazer o MDC entre 540, 810 e 1080. Eu sei que os três são divisíveis por 10, porque eles terminam em zero. Fica fácil de enxergar que aqui vai ser 54, aqui vai ser 81 e aqui vai ser 108. Aqui está mais difícil para enxergar, né, um divisor comum. Então vamos pensar. Será que o 3 divide todo mundo ao mesmo tempo? Pode ser. Será que o 2 divide todo mundo ao mesmo tempo? Não, o 2 não divide todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu não estou conseguindo enxergar para o número comum. Mas eu vou dividir por outro. Pode fazer. Você vai dividir por outro, você vai fazer assim, ó. Esse 10 foi comum aos 3. Beleza. Dividir, então vou circular o 10. Depois eu dividi pelo 2, só que o 2 só divide o 54, que é 27. Não divide o 81 e divide o 1080, que vai dar 54 também. Eu não vou circular esse 2 porque ele não dividiu todos ao mesmo tempo. Ele não dividiu o 81, eu repeti o 81. Agora ficou mais fácil de eu enxergar um divisor comum entre 27, 81 e 54. Né? Eu posso pensar aí que 27, 81 e 54 estão na tabuada do 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 6, 54. Então 9 é o nosso camarada aqui. Sendo que esse 9 vai dividir os 3 ao mesmo tempo, então eu vou circular o 9. 27 por 9 dá 3, 81 por 9 dá 9, 54 por 9 dá 6. Show! Tem mais algum que divide os 3 ao mesmo tempo? Tem o 3. O 3 divide o 3, divide o 9, que dá 3, e divide o 6, que dá 2. Então eu vou circular também esse 3. Por fim, para terminar aqui, eu vou fazer por 3, que dá 1, 1, e por 2, que vai dar 1 também. Beleza? Show! Nesse caso aqui, ó, o MDC é formado, ele é composto da multiplicação de 10 vezes o 9 vezes o 3. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 3, 270. É isso? Será que eu fiz alguma coisa errada aí? Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. 3, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 3. Por que está dando 270 aí? Era para ter dado um outro resultado. É 270. Vamos com 270. 270. Tá, vamos lá. Animação. Agora é que vem a parte da pegadinha que eu falei para você. Olha o que ele falou. De modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 200. Quando eu fiz a divisão lá do MMC entre 540 centímetros, 1080 centímetros e 810 centímetros, eu encontrei que o MDC é 270 centímetros. Só que ele quer que seja menor que 2 metros.
270 centímetros são 2,70, são 2,70 metros. É a mesma coisa que 2,7 metros. Esse valor, ele não é menor que 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Esse é o máximo divisor comum, mas existe outro divisor comum. Qual é o outro divisor comum? Os próximos, né? Eu vou retirar algum elemento aqui desse camarada. Pensa comigo. O MDC entre esses três, ele é a multiplicação de 10 vezes 9 vezes 3. Que, se eu for decompor em fatores primos, é 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3, né? 10 é 2 vezes 5 e 9 é 3 vezes 3. E repete o 3 do final. Beleza. Olha que interessante. Se eu multiplicar esses elementos todos, vai dar 270. Esse é o máximo divisor comum. Agora, se eu tirar um dos camaradas, se eu tirar o 2, 5 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 5 vezes 27, que dá 135. O 135 que sobra, ele continua sendo um divisor comum, mas ele não é o maior. Ele vai ser o segundo maior, porque eu tirei o menor elemento aqui, que é o 2. Da mesma forma, se eu tirar o 3, eu vou ter um outro divisor comum. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 3, 90. 90 é um divisor comum, mas ele não é o maior divisor comum. Beleza? Como eu não posso utilizar o maior, porque ele passou da pegadinha da questão, passou dos 200 centímetros, então eu vou pegar o segundo maior. Para eu ter o segundo maior resultado, eu vou tirar o menor valor aqui. No caso, o menor valor é o 2. Vou retirar o 2. Vamos retirar o 2? Retira-se o 2, eu vou ter 5 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dá 27 vezes 3, dá 135. Então significa dizer que esse 135, ele não é o máximo divisor comum. Ele é o segundo maior divisor comum, porque eu retirei o 2. Então ele a gente vai tentar trabalhar. Agora eu pergunto para você, 135 centímetros está na condição do problema? Tá, né? 135 centímetros é menor que 2 metros, porque 2 metros são 200 centímetros. Então eu posso utilizar o 135 na minha conta. Agora eu posso terminar tranquilamente a minha questão. Tá? Eu vou dividir aqui os resultados. Ó. 540 dividido por 135. Vamos lá? Animação. 540 dividido por 135 vai me dar um total de 4 peças. 4 peças a partir das peças de 540. Aqui, 810 dividido por 135. Quantas peças eu vou ter no total? 6 peças a partir das madeiras de 810. E na última, 1080 dividido por 135. Eu vou ter um total de peças aí de 8 peças a partir das de 810. Beleza? Show de bola. Agora, pegadinha. Outra, né? Essa questão aqui é cheia das pegadinhas. Eu tenho 4 peças a partir de uma peça de 540. Só que quantas peças são de 540? 40. Então eu vou só terminar. Eu vou pegar 4 peças e multiplicar pelas 40. Porque de cada uma eu vou tirar 4 peças. Multiplicado pelas 40, eu vou ter uma quantidade de peças aí. Beleza? Então eu vou fazer assim, ó. 40 vezes 4 mais... Quantas peças eu tenho de 810? 30. A partir de uma peça de 810 eu faço 6. Então eu vou fazer aqui, ó, 30 vezes 6. Mais 10 peças e eu fiz 8 peças com cada uma de 1080. Então vai ser 10 vezes 8. Resultado. 40 vezes 4 dá 160. 30 vezes 6 dá 180. E 10 vezes 8 dá 80. Somando 160 com 180 com 80, dá 420 peças. Essa é a minha resposta. 420 peças no total. Letra E, de Estratégia Vestibulares. O melhor canal do Brasil, o melhor curso do Brasil, os melhores professores do Brasil. Ficou bonita essa questão, né? Toda coloridinha. Aqui a gente tem a nossa explicação do MDC, o porquê que eu utilizei o 135. Então, quem gostou da questão, bate palma, manda o debzinho aí no chat. Se ficou alguma dúvida, mande agora ou cale-se até o final da aula.
Já não basta os problemas da vida e ainda vem os problemas matemáticos. É para isso que a gente está aqui, pessoal. É para desbugar, desmistificar a matemática. Beleza? Show de bola, show de bola. E aí, alguma dúvida? Prof, faz aula de tabuada, pelo amor de Deus. Eu vou tentar fazer uma aula de tabuada aí. Não se preocupe com isso. Beleza? Questãozinha aí, show. E você percebe. Saímos do conhecimento mais básico, lá do comecinho, lá da parte numérica, para chegar para fazer aí, ó, todo o background da nossa aula. Aí a gente chega numa questão dessa que vai te exigir bastante raciocínio. Questão que derruba muito candidato, mas o Enem considera essa questão aqui como nível médio. Não pode errar questão de MDC e MMC, beleza? Show de bola! Finalizamos aqui